Graças e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica. Boa tarde aos irmãos aí no Brasil. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os visite com a sua graça, com o seu poder. Que haja o mover de Deus sobre você nesta hora. Amém? É bom estar aqui, estarmos juntos para louvar e exaltar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Andiara, minha esposa, que se encontra aí conosco, seja bem-vinda. Graças e paz. Irmã Bia. Meus irmãos estão chegando. Estarei aguardando por um minuto. Hoje nós estaremos ceando, Estaremos ministrando a ceia do Senhor. Estaremos confirmando que temos uma aliança, um compromisso com o nosso Deus, ao qual nos amou e nos resgatou das trevas, conforme Paulo diz em Colossenses 1,13, que ele nos transportou, o próprio Deus. A partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos no reino de Deus, já não pertencemos mais às trevas, porque o Senhor nos comprou com seu sangue e nós podemos bendizer, exaltar o seu nome. Nós somos novas criaturas e estamos livres de condenação, porque o Senhor nos fez isso por amor a si mesmo, dando o seu Filho em resgate das nossas almas. Amém? Os irmãos que chegaram, estão chegando, sejam bem-vindos. É um prazer estar com os irmãos. Amém? Os irmãos aqui do Ministério Internacional Cristo Reina, sejam bem-vindos. Amém? Estarei aguardando os irmãos. Hoje nós estaremos ceando ao Senhor, participando da ceia. Amém? É um direito e um privilégio, porque Cristo nos fez esse bem, morrendo em nosso lugar e padecendo a nossa dor. Aquilo que era nosso, ele tomou para si. Amém, irmãos? Nós estamos iniciando a nossa live, aguardando aí os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Você que já chegou, que está por aí, dê um sinalzinho para a gente estar iniciando, que é 7h30. Agora acho que já é 19h30, então nós estamos basicamente no horário. Amém? Gostaria de orar com você nessa hora. Que você possa ligar o seu pensamento com o Senhor. Amém? Se desprender de tudo aquilo que te cerca e de tudo aquilo que possa te causar preocupação, medo, talvez ansiedade, angústia. O Senhor está vendo todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele fará tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra em benefício do seu povo. Amém? Porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, por mais esse dia de vitória que o Senhor tem nos dado. Eu quero rogar ao Senhor que venha estender as tuas mãos de poder sobre o teu povo, a tua igreja aqui na Bélgica, Senhor, e todos aqueles que participam conosco nessa live, que teu Espírito Santo possa atuar em nosso meio, Senhor. Tu és Deus de perto e também és Deus de longe.
Perdoa os nossos pecados e falhas e iniquidades, Senhor, e nos purifica de todos os males, pois nós queremos fazer, ó Deus, parte e continuar fazendo parte do corpo de Cristo, porque o Senhor nos lavou e nos remiu com teu sangue. Então que toda hóstia, Senhor, do inimigo, Senhor, que toda seta maligna, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra agora em nome de Jesus. Que alcance as almas, que a enfermidade caia por terra, Senhor, que o mal-estar, que o domínio maligno, Senhor, não se aposse e nem domine sobre o Teu povo em nome de Jesus. O coração e a alma angustiada nesta hora, e aquele que se encontra enfermo, que receba o toque do Senhor, que seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nenhum medo, Senhor, domine o teu povo. Que nenhum mal, Senhor, venha, ó Deus, tirar o teu povo, Senhor, da tua direção. Eu oro, ó Deus, ministrando, Senhor, sobre cada nação, sobre cada povo nesta hora. Senhor, sobre este mal que atingiu os quatro cantos da terra. Senhor, o Senhor que está no controle de todas as coisas, eu rogo a Ti, pela Tua bondade e misericórdia, segundo a Tua vontade, venha visitar cada nação, Senhor, cada povo, raça, tribo, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, e trazer vida, trazer cura, Senhor amado, para que nós possamos, ó Deus, retornar às nossas vidas, ó Deus. Se assim Tu quiseres, isso pode acontecer, ó Deus, a qualquer momento, a qualquer hora, porque o Senhor é soberano, o Senhor de todas as coisas. Pai, visita a Tua igreja nesta hora e os abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus. A irmã Lenice, o pastor Joel, a irmã Débora, que está aí conosco, sejam bem-vindos. O irmão Guilherme, estamos aqui para ouvir uma palavra do Senhor e participar da ceia do Senhor, amém? Confirmar o nosso compromisso com Ele, porque essa é a ordem do Senhor e Paulo recebeu do Senhor e ensinou a igreja. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vós. E semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o sangue da nova aliança. E Paulo recebeu do Senhor e nos entregou. Amém? Esse é o nosso benefício, esse é o nosso direito. O Senhor morreu por nós. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra aqui com os irmãos. No livro de Jó, no capítulo 42, uma palavra bem conhecida de nós. Amém? De todos nós. Irmão Guilherme, Deus abençoe. Graça e paz a todos. Jó 42, no versículo 1 adiante, se você pode acompanhar. Amém. Se não, nos ouça. Amém. É uma palavra curta, 5, 6 versículos, que diz assim a palavra: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me, como com o ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Essa é uma declaração de Jó ao se humilhar perante o Senhor e reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania e dar-lhe glória. Amém? Nós temos vivido dias de restrições em todo o mundo, mas graças a Deus que
Aqui na Bélgica e em alguns outros países as coisas já estão começando a encaminhar, em nome de Jesus, e irá encaminhar para que nós possamos voltar à nossa vida diária e normal. Amém? O Senhor é que dita as regras sobre todas as coisas. É Ele que comanda todas as coisas, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então nós cremos e confiamos em Deus que logo as coisas estarão mudando e nós estaremos retornando aí às nossas vidas normais. Como Jó voltou à sua vida normal depois de uma grande provação, aqui no final do livro, ele fala da sua compreensão, de tudo aquilo que ele passou, e ele viu que não compreendia, não entendia absolutamente nada do que estava lhe acontecendo. Parecia compreensível, e Jó expõe, a sua integridade, Jó expõe a sua fidelidade para com Deus, ele expõe que ele era um homem íntegro e justo e reto, ou seja, ele se defende diante dos seus amigos, faz o seu discurso perante Deus, conforme a sua justiça, e Deus, no finalzinho do livro, responde a Jó todas as indagações de Jó e chama Jó para um embate ou um debate. Onde estava tu, ó Jó, quando eu criei todas as coisas? Nós vamos ver Deus respondendo a todas as indagações de Jó no finalzinho do livro, expondo a sua grandeza, expondo algumas criaturas as quais ele fez, e na grandeza da sua criação, Deus mostra a Jó que uma das suas criações limita o homem e torna o homem incapaz e coloca medo no homem por alguns animais que Deus criou. E aqui nós vimos a soberania de Deus sempre irá nos desafiar. Deus desafiou o inimigo das nossas almas, sem expor Jó o que ele estaria fazendo. Deus desafia todos aqueles que ele ama e chamou segundo o seu propósito. Irmã Lília, seja bem-vinda. Deus restaure em nome de Jesus a sua saúde. Deus desafia todos, desafia o mundo, e Deus estará sempre nos desafiando. O Senhor desafiou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, havia esse mundo segundo o seu propósito para resgatar o homem do seu pecado. Então, nessa noite, vou falar sobre a soberania de Deus. Deus sempre irá nos desafiar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E o que nós estamos vivendo hoje mostra a soberania de Deus. A ceia do Senhor mostra o plano perfeito dele. Nada pôde mudar o propósito do Senhor. Ele decidiu que enviaria o seu Filho a este mundo e depois de milênios, o Senhor cumpriu o seu propósito. E nós vimos dentro do seu propósito, nada fugiu ao seu controle. E quando Deus colocou Jó nas mãos do inimigo, não fugiu do controle de Deus aquilo que ele havia determinado que aconteceria. Jó estava seguro, embora toda a dificuldade que Jó passou, parecia que ele ia morrer. E Maria Isabel Santos, seja bem-vinda. Irmã Isabel. Parecia que Jó ia sucumbir e não ia superar o momento
de provação que ele passou. Mas Deus mostrou na história de Jó que os seus planos não caem por terra. E Jó, no versículo 2, Jó descobre que a vontade de Deus, ela é perfeita. E nenhum homem é capaz de impedir aquilo que ele decide fazer. E aqui no versículo 2, Jó diz, na nossa leitura, que lemos, Jó 42, de 1 a 6, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Os pensamentos de Deus é inescrutáveis, irmãos. Ou seja, é impossível de ser entendido. Eu e você nunca iremos entender a mente de Deus. Nunca iremos entender os pensamentos de Deus. Não iremos compreender o propósito de Deus, porque na maioria dos seus planos ele não nos explica o que ele está fazendo. Então é inescrutável, é impossível de compreender o pensamento de Deus. E nos resta uma coisa apenas: confiar na direção de Deus, confiar naquilo que Deus permitiu que nós passemos. Aquilo que Deus decidiu fazer, cabe a mim e a você apenas confiar, descansar naquilo que Deus está fazendo, que é compreensível a mim e a você. Não há como compreender, mas há algo que nós podemos fazer para corroborar com Deus, é confiar naquilo que Deus está fazendo. Nós vamos ver o que Deus fez com o nosso Senhor, que a única coisa que cabia a Jesus era obedecer diante dos planos que o Senhor tinha para a sua vida e para o mundo. Você pode acompanhar comigo em Marcos 14, no versículo 36, Jesus lá no Getsêmani, quando ele estava orando ao Pai, e na sua oração ele disse ao Pai, no versículo 36, ele dizia, Abba, Pai. Você vê a comunhão que Jesus tinha e tem com o Pai. Ele chama o Pai de papai e diz, tudo te é possível. Tudo te é possível. E Jesus orando ao Pai. E ele diz ao Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O plano de Deus já estava traçado antes da fundação do mundo. E Jesus, ali no Getsêmani, ele estava sentindo a pressão e o peso do cálice que ele iria beber por causa dos nossos pecados. E ele ora ao Pai naquele exato momento, dizendo que ao Pai tudo era possível. Tudo. Irmãos, nós temos um Deus que a Ele tudo é possível. E o que é impossível aos homens é possível a Deus. O que nos é impossível é possível a Deus. E o próprio Jesus, nós vamos entender como funciona a Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos compreender essa harmonia entre os três. Porque Jesus declarou-se Deus. E aí nós vamos, na eternidade com o Senhor, nós vamos entender essa harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, como funciona. E Jesus, na oração, ele declarando ao Pai que tudo lhe era possível. Ao Pai que passasse dele esse cálice, irmãos. O peso que ele já estava sentindo, que era a cruz, a morte, o pecado que já estava sobre ele. Ele já estava sentindo o mal que ele tinha que carregar na cruz do Calvário. Ele ia atrair todos os homens para ele. Então, desde o Getsêmani, Jesus já estava clamando ao Pai, se fosse possível, que ele passasse dele esse cálice.
mas que todavia que não seja como ele queria, e sim o que ele quer. Aqui, como Jó declara, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Jesus sabia que o Pai já tinha traçado um plano, mas ele ora ao Pai que, se fosse possível, porque todas as coisas lhe é possível, passasse dele o cálice que ele ia beber. Mas Jesus expressou na sua oração, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não há como impedir a vontade de Deus, irmãos. O que o mundo está vivendo faz parte das Escrituras. Querendo ou não, é o que as Escrituras dizem, é o que nós estamos vivendo. Esse é o plano de Deus para o mundo, porque ele enviou seu Filho ao mundo. E seu Filho retornará a esse mundo para buscar a igreja. Por mais louco que pareça ser o que a Bíblia declara, é o que Deus decidiu fazer. E ninguém poderá deter aquilo que Deus decidiu fazer. Ninguém pode deter o que Deus decidiu fazer. É como a mim e a você, o que Deus decidiu fazer por nós, estando nele, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir de Deus te guardar. Ninguém pode impedir que você seja mais do que vencedor, já está na palavra. Deus já traçou essa verdade para mim e para você. Nas nossas vidas, o Senhor já declarou que nós somos mais do que vencedores. O que viemos passar nesse mundo não pode mudar aquilo que Deus já decidiu. Nada pode impedir o que o Senhor já determinou. E Jó, em duras penas, ele descobre, no finalzinho da sua prova, e ele descobre que Deus sabe todas as coisas. Irmão Edgar, seja bem-vindo. Ele descobre que Deus pode tudo. Tudo, irmãos. O que nós não podemos, Deus pode tudo. Aonde somos limitados, Deus é ilimitado. Aonde o homem não pode entrar, Deus entra. O que o homem não pode fazer, Deus faz. As nossas limitações não limitam Deus, porque Deus é ilimitado nas suas ações. E Jó descobre que o que Deus já tinha decidido fazer não era a sua justiça ou por causa da sua retidão que ia impedir aquilo que Deus já havia decidido, sem pedir conselho a Jó. Não era a justiça de Jó, não era a retidão de Jó que impedia aquilo que Deus havia decidido. Cabia apenas Jó confiar que Deus estava conduzindo todas as coisas. E Jó descobre no final que a sua justiça não podia impedir o que Deus havia decidido. E o que cabia a ele apenas era confiar em Deus. E nós sabemos o resultado. Irmã Ângela, seja bem-vinda. E ele descobre no final que o que cabia a ele, o que ele desconhecia, e ele passou a conhecer, já no finalzinho, que ele diz no versículo 3, quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Por mais que possamos tentar compreender aquilo que Deus está fazendo, nós estaremos longe de compreender. Por mais que tentamos compreender o que Deus está fazendo, não chegaremos a uma conclusão. Então, o único meio
de lidarmos com aquilo que Deus está fazendo é confiar nele. É a única coisa que nos cabe, é confiar. E Jesus, após a oração no Getsemane, a única coisa que ele fez após orar foi obedecer aquilo que Deus já tinha decidido. Ele não podia impedir, porque ele decidiu obedecer o plano do Senhor. E o plano de Deus para a vida dele era a cruz do Calvário. Jesus foi desafiado pelo Pai. E na sua obediência ele submeteu até a morte, irmãos, e morte de cruz. Então a única coisa que cabia a Jesus era confiar no plano do Pai e que o Pai ia devolver-lhe a glória que ele tinha antes com o Pai. O fim dele não era a cruz, era o início de um novo tempo. E o reino seria colocado em suas mãos, o governo de todas as coisas lhe seria entregue. O Senhor já sabia de todas as coisas, mas cabia apenas Jesus confiar no que o Pai estava fazendo e obedecer aquilo que o Pai já havia decidido. Na sua oração, e que nós podemos aprender, quando nós não estivermos entendendo o que Deus está fazendo, por mais difícil que possa ser o que estamos passando, é pedir ao Senhor que nos dê força e nos colocar à disposição dele para aquilo que ele decidiu fazer. Não nos resta outra coisa, irmãos. Colocar as nossas vidas à disposição de Deus para que ele faça aquilo que ele decidiu fazer. Não há mais nada que possamos fazer. José foi a mesma coisa. A única coisa que José pôde fazer foi continuar servindo a Deus, porque lhe era incompreensível tudo que estava lhe acontecendo. Ele sabia quem ele era. E o que estava diante dos seus olhos era incompreensível. De livre, ele se tornou escravo. Jesus, de santo, se tornou culpado de nós todos. E Jesus sabia o que estava por vir. José não sabia. Ou seja, eu e você não sabemos o que está acontecendo e como irá terminar. Mas a nossa fé pode decretar aquilo que nos acontece que nós não compreendemos. A nossa fé vai tornar as coisas simples. E é o que cabe a mim e a você, permitir que a nossa fé deixe Deus conduzir as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como Jó, como José, a única coisa que lhes restaram foi deixar Deus seguir com seu plano. José não interferiu no plano de Deus, a não ser nos últimos 2 anos do seu confinamento, nós podemos dizer assim, na prisão. Os últimos 2 anos ele tentou intervir, ou seja, pedir ao copeiro que falasse com Faraó da sua situação no cárcere, porque ele não havia culpa sobre ele, então não havia motivo dele estar preso. Nós vimos na história de José, esse único momento quando José procura a ajuda do copeiro para que intervisse junto a Faraó, para que ele fosse livre da prisão. Irmandalva, seja bem-vindo, Deus abençoe. O que Deus faz, nós não compreenderemos, irmãos. Mas a nossa fé faz com que descansemos naquilo que Deus está fazendo. E no que Deus está fazendo, Ele nos levará a outro nível, a outro patamar. Porque Deus é confiável. Deus não entra nas nossas vidas para bagunçar as nossas vidas e sair e deixar ela bagunçada. Tudo que Deus começa, Ele termina.
Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. Mas Deus não permitiu que o inimigo tocasse na sua vida. Há um limite para a ação do inimigo e Deus impõe limite para algumas coisas. Deus não nos prova além das nossas forças, irmãos. Ele não nos prova. Deus sabia que o seu filho poderia suportar aquilo que ele havia proposto a ele antes da fundação do mundo. Lá em Hebreus 5, versículo 7 até o 9, nós vamos ver, o escritor aos Hebreus explicando aquilo que nós não vimos lá no Getsêmani, após a oração de Jesus. Hebreus explica, no capítulo 5, no versículo 7, nós vamos ver Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmã Edivane, seja bem-vinda. O Senhor ouviu a oração, o Senhor viu as lágrimas, o Senhor viu a dor que o seu filho estava sentindo. Antecipadamente, irmãos. E o Senhor ofereceu ao mundo o único filho que ele tinha. Então nós não precisamos nem dizer o quanto o pai amava e ama o filho. E o quanto ele nos ama. Mas Deus não podia mudar aquilo que ele já havia traçado. O que Jó explica aqui, Jesus sabia que o pai não poderia mudar. E o pai viu e sentiu toda a dor do filho, mas ele não podia mudar aquilo que ele já havia planejado. Ele ouviu a oração com lágrimas, as orações de súplicas. Ele viu o sofrimento do seu filho, mas ele não podia fazer a vontade do filho, porque ele já tinha decidido que ele nos amou, a qual ele declara em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele já tinha nos amado de tal maneira, irmãos, que ele já tinha decidido que o filho ia padecer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Deus ouviu o filho. Deus viu o seu filho derramar suas lágrimas. Ele viu o sofrimento do seu filho antes da hora. Mas ele não podia parar o seu propósito. Aquilo que Deus traçou para mim e para você, aquilo que as Escrituras já diz ao nosso respeito, irmãos, ninguém pode parar. Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Para mim e para a sua vida, para a nação que ele decidiu agir, ao mundo que ele decidiu trazer o seu juízo, decidiu que o seu filho virá buscar a sua igreja, ele decidiu que o seu filho voltará e pisará no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, e restaurará a sorte do seu povo. Ninguém pode mudar isso, irmãos. Por mais espantoso e louco que possa parecer aos olhos daqueles que não têm o Espírito de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pôde impedir aquilo que Deus havia declarado a Noé, quando decidira que ia destruir o homem que ele havia criado, porque ele havia se arrependido por causa do pecado do homem. Mas ele decidiu salvar Noé, porque ele viu Noé justo. Então ele deu a Noé a planta da arca que salvaria ele do dilúvio. Por mais embaraçoso
louco que pareça, os homens da época, não importava se eles acreditavam ou não, a incredulidade deles em relação àquela imensidão de arca, né? Alguns estudiosos dizem que media 140 metros. De onde viria tanta água para levantar a arca? Eles estavam diante daquela imensidão de madeira, de uma arca que eles jamais haviam visto em suas vidas. Eles estavam incrédulos em relação àquela arca. De onde viria tanta água? Isso jamais poderia acontecer. Deus já havia traçado. E Deus já havia exposto o seu plano. Não importava a incredulidade da humanidade daquela época. O plano de Deus foi cumprido. Noé e a sua família foi salvo. E todos os outros que estavam fora da arca pereceram. Não era o desejo de Deus, mas o homem caiu. No pecado de Adão, todos nós fomos condenados. Todos nós. E Deus decidiu naquela época. Deus decidiu agora, na nossa época. E já há quase 2000 anos que Jesus veio ao mundo e morreu para nos libertar dos nossos pecados. Deus já tinha decidido tal coisa. As lágrimas de Cristo eram verdadeiras. As suas súplicas, a dor que ele sentia, estava diante do Pai, mas o Pai já tinha decidido que não voltaria atrás. O que Deus decidiu para mim e para você, irmãos, ele já decidiu e ele não vai voltar atrás. A não ser que eu e você desistamos de Deus. Se eu e você desistirmos de Deus, nós interferimos no plano dele. Tem muitos crentes interferindo naquilo que Deus tem querido fazer. A nossa incredulidade, a nossa resistência a Deus, tudo isso pode atrasar os planos do Senhor. A nossa falta de fé vai retardar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. A justiça de Jó não os impediu. Mas o plano de Deus já estava decidido entre ele e Satanás, conforme nós conhecemos a palavra lá no primeiro versículo do capítulo 1 de Jó, quando o Senhor conversa com o inimigo das nossas almas e mostra-lhe Jó, e ali ele decide. Foi a decisão de Deus. E tudo que Deus decide fazer, irmãos, se for para nos provar, nós não estamos correndo risco de vida. Você não corre perigo de morte, você não vai correr perigo de perder a sua vida, porque Deus já assegurou o seu plano. E o plano dele é que nós passemos e não ficarmos, passemos na prova. Jó foi passado na prova e nós conhecemos a história final de Jó. Deus o levou até o final. E através do próprio Jó, Deus perdoara os seus amigos. E o interessante, irmãos, o amor de Deus é tão tremendo que Deus não lança ninguém fora. Deus não lançou os 3 amigos de Jó fora. Pelo contrário, Deus disse a eles que preparasse as ofertas para o holocausto, que ele aceitaria de Jó e os perdoaria. Ou seja, você e eu fomos atraídos por este amor. E de maneira nenhuma Deus irá nos lançar fora. Nós só precisamos confiar no Deus ao qual nós servimos, como nós falamos na última live, irmãos. Todas as nações é como uma gota. A palavra em Isaías 40, esse é o poder do nosso Deus. Deus pega todas as águas
ou seja, mar, rios, e coloca na concha da palma da sua mão. Você e eu temos um Deus imenso. Ele é imensurável, não tem como medi-lo. Não tem como medir esse Deus. Ele é grandioso. E uma das coisas que nós podemos descansar é que o caráter de Deus é imutável. O que Deus traça, o que Deus fala, o que Deus expõe. E Jó declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Irmãos, Deus foi capaz de dar continuidade no seu plano diante da angústia que o seu filho estava sentindo no seu corpo, conforme diz em Marcos 14. Os poros de Jesus saiu sangue. A angústia foi tão profunda que Jesus suou sangue. E o Pai estava vendo, irmãos. Mas o Pai já tinha decidido antes da fundação do mundo que ele levaria o seu plano até a cruz. Da cruz à ressurreição. Esse era o plano do Pai. E após a ressurreição, abrir os portões eternos dos céus para que o seu filho entrasse. Já estava tudo preparado, né? Lá, nós vimos lá no Salmo 24, já estava tudo traçado. O filho ia retornar depois de uma grande batalha aos céus, mas com pompa, com glórias. E assentar à direita do Pai para reger todas as coisas. Já estava tudo traçado. O filho sabia que o Pai devolveria o seu lugar. E ainda mais, o filho sabia que ia retornar para o seu lugar. Mas o peso do nosso pecado o angustiou, o fez sofrer antes da hora, quando ele fez a última oração no Getsêmani, antes de ser traído. Mesmo sabendo, irmãos, ele sentira o peso e pediu que, se fosse possível, que o Pai passasse dele aquele cálice, mas que todavia não fizesse a sua vontade. A nossa vontade não pode atrapalhar a vontade de Deus. A nossa vontade é estarmos confortavelmente nas nossas casas, vivendo as nossas vidas. Mas a vontade de Deus vai além do nosso conforto. Mesmo que o nosso conforto seja tirado por um momento, Deus fará coisas além do conforto que nós estamos deixando, irmãos. Porque servimos um Deus pleno, um Deus onisciente e onipresente, conforme ele diz em Jeremias 32. Da sua onisciência, onde o homem pode se esconder dele? É isso que ele diz. Onde? O homem vai enfiar em alguma caverna? Em algum buraco que eu não possa ver? Deus vê tudo, irmãos. Esse é o controle supremo sobre todas as coisas. E esse controle supremo merece confiança, porque ele nos chamou e nos amou. E esse amor foi tão tremendo que ele não interferiu no sofrimento do filho, mas permitiu que o filho fosse até a última consequência para que eu e você fôssemos resgatados. Não permita o inimigo tirar de você tal privilégio de servir um Deus de caráter imutável. Não tente compreender o Senhor. Eu não posso compreender Ele, como você também não pode. Às vezes nós fazemos perguntas e tentamos entender o que Deus está fazendo. Na maioria das vezes Ele não vai dizer nada, como Ele não disse para José, e não disse para Jó, e para tantos outros, não disse para Abraão, quando prometer a Abraão um filho, e só quando chegou 24 anos depois,
ele visita Abraão, come com Abraão e declara para Abraão e a Sara que dentro de um ano ela ia abraçar um filho. O tempo, irmãos, não desgasta a promessa. E ele não explicara para Abraão o porquê de tanta demora. Ele fez a promessa. E aquele que promete é fiel para cumprir. Não teremos presente superior a esse que Deus deu a nós, que foi o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Não teremos. Aqui no versículo 8 de Hebreus 5, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofrera. Embora sendo filho, filho do Criador, embora sendo Deus, irmãos, veio como homem e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Às vezes estamos sofrendo situações, problemas, e não conseguimos obedecer ao Senhor naquilo que nós estamos passando. Nos é estranho o que nós estamos passando, porque eu sirvo um Deus fiel e perfeito, e porque eu estou passando isso? Começamos a indagar Deus, por que eu estou passando isso? Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite aquilo? Irmãos, nós estamos atrapalhando o processo de Deus. Eu fui chamado pelo Senhor. Deus me mostrara o seu propósito em 96. Muitas pessoas já riram de mim. Por tantas vezes vi a esse país na Bélgica. Uns já até disseram, né? Já a 12ª vez que você vem aqui. São 16 vezes. Deus me proporcionou esse privilégio por vontade dele. Embaraçoso, incompreensível. A gente ouve de tudo. Mas eu estou servindo ao único que não muda de pensamento. Ao único que não muda o que diz. O único que marca conosco e não liga para desmarcar. Nós fazemos isso semanalmente. Se tivermos um compromisso, eu tive que fazer essa semana. Eu ia fazer uma visita, mas eu fiquei sabendo que estava tendo muito controle. Eu tive que ligar para desmarcar. Deus não faz isso, irmãos. Deus não liga desmarcando. Deus não vai enviar o profeta para falar com você: olha, eu decidi não continuar com esse plano. Eu estou anunciando a você por meio do profeta que eu estou voltando atrás naquilo que eu decidi fazer. Mudei de ideia. Nós mudamos de ideia o tempo todo, irmãos. Mas esse Deus não muda de ideia. Nem no momento mais crucial e terrível, como nenhum homem passou, foi o que Jesus passou no Getsêmani. Não foi nem na cruz. Antes da cruz, ele já sentiu que ele ia passar. Nem nesse momento de oração, de angústia, de pavor, Deus não mudou de ideia, Deus não mudou o seu plano. Ele não vai mudar aquilo que ele decidiu a nosso respeito. Ele não vai mudar a palavra dele em relação a mim e você. O que ele decidiu está decidido. E Jó, pela sua experiência profunda, nós nunca passamos o que Jó passou. Humanamente falando, tirando Jesus, acho que é o personagem bíblico que mais sofreu na história. Nenhum de nós perdemos 10 filhos de uma só vez. Nenhum de nós, no mesmo dia de um homem mais rico do Oriente, se tornou o homem mais pobre do Oriente. Nenhum de nós passamos por isso. Nenhum de nós. E Jó aprendeu o caminho da confiança e declarou no final: bem sei que tudo podes.
Não é por causa da nossa justiça, da nossa integridade, da nossa fidelidade em servir a Deus, que impedirá Deus de interferir nas nossas vidas, irmãos. Não é a nossa fidelidade que vai impedir Deus de fazer as coisas que nós não queremos que Deus faça, que Deus mexa. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, Ele faz o que bem entende. E Ele fez o que Ele bem quis, dando o seu Filho, para resgatar a mim e a você, que somos indesculpáveis. E Ele nos desculpou através da morte do seu Filho, dando o seu Filho. Ele nos desculpou de todos os nossos pecados, dando o seu Filho. Jesus é o nosso salvo-conduto. Então nós temos um Deus imutável. O que Ele pensa ao seu respeito não mudará. O que Ele decidiu fazer na sua vida, ninguém pode impedir. Se Ele decidiu que vai te levar para a glória, Ele vai te levar para a glória. Cabe a mim e a você perseverar até o fim, conforme diz Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, nós podemos perseverar. Porque temos um Deus que não treme, um Deus que não se acovarda, um Deus que não volta atrás. Então nós podemos perseverar, porque nós estamos seguros nesse Deus. Nós só precisamos fazer a coisa certa. Aqui em Hebreus 5, 9, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, torna-se o autor da salvação eterna. Depois de ter sido aperfeiçoado, ou seja, Jesus foi aperfeiçoado no sacrifício. Tudo que Jesus fez, todas as curas, ressurreições, milagres que Jesus fez, a perfeição veio na cruz do Calvário. E depois dele ter passado por tal coisa, ele foi considerado o autor da salvação eterna. Para todos, conforme o versículo 9, para todos os que lhes obedecem. Hebreus 5, versículo 9. Para todos, salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Só nos cabe, irmãos, confiar no Deus que nós servimos. Pois esse Deus que nós servimos, Ele pode nos sustentar em todas as coisas. Ele não deixará você sozinho quando Ele decidir te provar. E quando Ele decidir te provar, tem um limite naquilo que você deve passar. Eu e você não iremos além daquilo que Deus decidiu. Ninguém pode passar à frente de Deus. E ninguém pode impedir o que Deus decidiu de fazer. Deus decidiu que traria males, ouviria males sobre essa terra, para chamar a nossa atenção que está próxima a sua vinda. E nós temos visto sinais. E ninguém pode impedir os sinais. Há coisas que nós poderíamos impedir, mas já está escrito. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Por isso nós temos a fome. O nosso mundo é muito rico para as pessoas estarem passando fome. A iniquidade faz com que fechamos os olhos para os problemas alheios. Então as pessoas passam fome ao nosso redor. E Jesus sabia disso. Por isso que ele diz: os pobres vocês sempre terão convosco. Por quê? Porque nós cuidamos de nós mesmos. Então Jesus declara que o que estaria apontando para a sua vinda é fome, peste, guerras, rumores de guerras, e nós estamos diante dessas verdades. E aí vimos que tudo aquilo que sai da boca do Senhor não cai por terra. E hoje nós só podemos ceiar porque o Senhor foi até o fim
naquilo que ele já havia traçado para o seu filho. O seu filho era perfeito. Não merecia o que ele passou, mas era o único capaz de vir a esse mundo para nos redimir de todos os nossos pecados. Como o Senhor trouxe Adão e o referiu ele como o primeiro homem, o segundo Adão, Paulo declarando na sua carta aos Coríntios, o segundo Adão, perfeito, sem pecado, veio ao mundo. Era o único que podia nos purificar de todos os nossos pecados. O único. E esse trabalho já foi feito, já fomos purificados. Por isso, nós temos condições de cear. Amém? Deus sempre irá nos desafiar, porque Ele é soberano. E Ele desafiou o próprio Filho a ir à cruz pelos nossos pecados. E Jesus se submeteu ao propósito do Pai. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofrera. E nós podemos seguir o mesmo caminho do Senhor. Mesmo na nossa provação, sentindo dores, passando apertos, nós podemos sofrer toda essa provação obedecendo ao Senhor, sem murmurarmos, sem reclamarmos, sem dizer a Ele por que o Senhor permite, por que o Senhor faz. Nós podemos fazer como Cristo, aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Que coisas foram essas? Tudo que era nosso. Cuspes, tapas, injúrias, calúnias que levantaram contra ele. Moniele, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mailehanda, todos aqueles que estão acenando, que Deus abençoe. A coroa de espinho, a troca injusta, um justo por um injusto, um ladrão pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os chicotes, ele foi moído. E a Bíblia diz que, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Nós podemos, irmãos, por mais difícil que possa parecer, nós podemos passar por aquilo que Deus decidiu para as nossas vidas, passar sem abrir a nossa boca, porque o resultado final será melhor do que o primeiro. O que Deus tem do outro lado de todo o problema é melhor do que o momento que você está vivendo. Jó viu isso. Os filhos foram devolvidos. As filhas mais bonitas do Oriente, Deus as deu a ele. Tudo em dobro. Como? Deus fez brotar da terra? Ele já criou a terra e colocou tudo na terra. Os parentes, os amigos vieram trazer para Jó. Porque é tudo de Deus. Então eu e você podemos, ao ser desafiado por Deus, por uma prova que Ele decidiu que iremos passar, Ele está nos aprimorando, Ele está nos lapidando, nos preparando para viver coisas que nós não temos capacidade de viver. Depois que Jesus passou pelo que Ele passou, nós sabemos o que diz Efésios, Filipenses, o Deus que permitiu, que não mudou o seu propósito, o exaltou sobremaneira, irmãos. Deus não permite nem nos leva a passar por coisas sem que tenha algo tremendo após a prova. Tudo que José passou já estava descrito que estava preparado para ele. Então o que eu e você estamos passando tem algo superior.
Se Deus está te provando em algo, tem algo superior àquilo que você está passando. E Deus está te preparando. E além de você ter experiências profundas, como Jó teve, a qual ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os seus olhos o veem, ou seja, ele teve experiências tão profundas que ele faz menção: meu Redentor vive. Ele agora podia ver Deus, não era com os olhos apropriadamente falando, mas era nas suas experiências. Ele viu a existência de Deus no quadro que ele passou. E após o quadro, então eu e você também podemos suportar, porque há algo além da prova. Amém? Assim como para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, havia algo além da prova. Amém, irmãos? Além da prova. Deus tinha um trono de glória para o Filho, o qual a Bíblia declara: ele o exaltou sobremaneira. E ele diz que todo joelho, quer nos céus ou na terra, ou debaixo da terra, se dobrará diante dele. E todo principado e potestades estão debaixo dos seus pés, governos, tronos, tudo. Depois do que Jesus passou, Deus o exaltou. E assim é o que ele fará comigo e com você, irá nos exaltar. Estamos servindo a ele, estamos sendo espreitados, os dias são maus, estamos vendo um tempo de dores, mas o que nos reserva, irmãos, o que nós estamos passando é incomparável. Há um lugar de glória, há uma eternidade nos aguardando. A Nova Jerusalém está ataviada para a sua noiva e para o seu noivo. Nós temos coisas superiores àquilo que estamos passando. Isso não é nada comparado ao que o Senhor está nos reservando. Amém? Glória a Deus. Não estranhe quando está por algum tipo de prova. Ele tem coisas melhores depois da prova. Amém, irmãos? Nós vamos estar ceando hoje, como nós falamos na sexta-feira. Aqui está o pão e o suco de uva. Amém? Os irmãos já têm aí preparados o pão e o suco de uva para estarmos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Os irmãos estiverem prontos, dá um aceno para dizer que já está tudo organizado. Amém? Para estarmos ministrando a ceia do Senhor. A nossa redenção custou esse preço que nós falamos. Um preço alto, que foi o sangue do Cordeiro. Amém? E ele sentiu na própria pele. Ele sentiu no corpo. Ele sentiu na alma. Quando o Pai o deixou na cruz sozinho. O sacrifício de Cristo faz com que tenhamos privilégio. Fazemos parte da mesa, somos filhos de Deus, herdeiros dele. Paulo nos ensina a orarmos como Jesus orou ao Pai, com a mesma intimidade. Abba, Pai, papai, paizinho. Esse é o privilégio que temos, irmãos, por Deus não ter parado o que ele já havia planejado. Ele foi até o fim, porque ele queria que nós tivéssemos esse privilégio. E ele queria ter de novo a sua criação redimida dos seus pecados. E ele queria que eu e você fizéssemos parte da Nova Jerusalém. Ele quer que eu e você entremos nas bodas do Cordeiro naquele dia, para cear, conforme Jesus diz em Mateus 26. A leitura que nós estaremos lendo, Mateus 26, versículo 26, Jesus declarou que ele só vai tomar da vide, do fruto dessa vide, naquele dia, quando eu e você chegarmos
para o casamento. Amém, irmãos? Ninguém vai ter saudade da terra, porque tudo isso aqui é uma figura daquilo que tem na glória. Amém? Todos estão preparados? Estaremos ministrando. Em Mateus 26, versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus espera. Nas minhas palavras eu vou dizer aqui, nosso Deus não fica ansioso, mas vou dizer que Ele está ansioso por esse dia, para cear comigo e com você. Ele anseia por este momento. Ele anseia para encontrar com a sua noiva, qual Ele comprou com seu sangue, redimiu, purificou. Os nossos apertos aqui, irmãos, não pode nos desviar do que está nos aguardando. A Nova Jerusalém, a eternidade com Deus. Retornarmos a essa terra que será restaurada para Israel e para estarmos aqui no milênio com Ele. Não deixe que nada te desvie daquilo que Deus já decidiu para a sua vida, para a sua família. Não abra mão dos planos do Senhor. O sangue que Ele derramou foi para te dar esse direito de filho, de morar com o Pai. Amém? Deus não abre mão dos seus filhos. Não abre mão do filho pródigo. Ele não abre mão de quem deixou a sua casa. Ele espera ansiosamente o retorno do seu filho. Talvez você que está nos ouvindo nessa hora, o Pai te espera e você precisa retornar para a casa do Pai. Porque Ele te amou antes da fundação do mundo e enviou seu Filho, porque Ele te amou tanto, e o seu lugar é na presença do Pai. Amém? Quero, junto com os irmãos, você pega o seu pão. Amém? Nessa hora. Amém, irmãos? Pega o seu pão, estarei consagrando o pão, ou abençoando o pão. Amém? Todos pegaram? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por tão grande sacrifício, ao morrer na cruz, padecendo pelos nossos pecados. Quão doloroso foi, Senhor, tal desafio, mas o Senhor obedeceu nas coisas que sofreu. O Senhor foi até o fim em obediência, morrendo pelos nossos pecados. E eu quero consagrar o pão, Senhor, nesta hora, conforme o Senhor fez na última ceia com os discípulos, antes de ser traído ali no Getsêmani, a qual o Senhor fez a última oração ao Pai, pedindo que, se fosse possível, que o Senhor passasse o cálice de ti, mas o Senhor decidiu que não queria que fosse feita a sua vontade. Eu quero abençoar em nome de Jesus, que aquele que está desanimado, sem fé, Senhor, ou com a fé diminuída, Senhor, que estiver enfermo, Pai, ao participar do pão, Senhor, e do cálice que representa aqui, Senhor, esses elementos representando o teu corpo e o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que ao participar dele seja restaurada em nome de Jesus, que o toque do Senhor levante o enfermo, levante o cansado, o desanimado, Senhor, o abatido, o temeroso, renova a fé daquele que se encontra, Senhor, agora em nome de Jesus, abatido talvez pelo problema. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim, ó Deus, como o Senhor fez, porque nós, ó Deus, amamos o Senhor.
E depois de cear, tomou o cálice, dizendo: porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Pai, em nome de Jesus, aqui está o suco de uva e pela autoridade que há no nome de Jesus e a autoridade que foi nos dada, nós abençoamos, ó Deus, e consagramos o suco de uva ao tomar, Senhor, a tua igreja, Senhor, seja tocada, movida, restaurada, curada, Senhor, porque ela te pertence, ela é tua. O único dono da tua igreja é o Senhor e mais ninguém. Nós somos apenas pastores que foram levantados para rebanhar com amor todas as ovelhas do Senhor, a qual o Senhor comprou com teu sangue. Então, o Senhor, ó Deus, é o único que pode restaurar, revigorar, dar força. Ó Deus, o Senhor é o único que pode curá-la. Que ao tomar, Senhor, deste suco, que haja cura na alma, Senhor, que as emoções sejam restauradas. Senhor, que a bênção do Senhor seja completa sobre a vida do teu servo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos estar participando agora, depois de abençoar os elementos, o pão e o suco. Os irmãos peguem um pedaço do seu pão, conforme as Escrituras. Enquanto Jesus comia, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse, e o partiu e ordenou aos seus discípulos, disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Os irmãos podem participar do pão, amém? E aqui no versículo 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos. Os irmãos podem participar, amém, do suco, que representa, pela fé, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Verneve, seja bem-vindo. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Creia que o Senhor está te restaurando nesse exato momento. Porque é necessário para viver esses últimos dias que antecede a vinda do Senhor. Eu sei que ao sairmos, há um tempo de glória. E eu tomo posse disso. Há um tempo de glória para a minha vida e para a sua vida. Mesmo nos dias que antecedem a vinda do Senhor, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas antes que o Senhor venha, há um tempo novo para mim e para você. Há um tempo novo de Deus para a sua igreja aqui nessa nação. Há um tempo novo de Deus sobre o Brasil. Deus está decidindo coisas novas para o Brasil. E o que Deus decide, como nós ministramos, ninguém pode mudar. Amém? Vamos orar, dar graças ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tão grande amor, por tão grande feito, Senhor, por tão grande sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor padeceu as nossas dores, sofreu o nosso sofrimento, gerando-nos vida, Senhor. O Teu sofrimento e a Tua morte nos deu vida, e vida com abundância, conforme o Senhor diz em João 10, que o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida
em abundância. Senhor, que a vinda do Senhor seja uma verdade sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus, que participa conosco. Senhor, da ceia do Senhor, daqueles que não estão participando, que não puderam participar, que eles venham sentir o toque do teu Espírito, Senhor, para que eles possam, Senhor amado, serem revestidos desta vida que o Senhor nos deu e nós tomamos posse nesta noite. Vida e vida com abundância em todos os aspectos e áreas, em nome de Jesus. Que o mal, Senhor, que queria apoderar-se da tua igreja, seja angústia, ansiedade, depressão, doenças, tristezas, medo, Senhor, ausência de fé, seja o que for, que possa estar abalando a tua igreja, em nome de Jesus, dê lugar à verdade da tua palavra. Vida e vida com a abundância, que o teu sacrifício, Senhor, que tu fizestes por nós louvamos a ti e nós queremos ver as verdades, ó Deus, do seu sacrifício em nossas vidas, em nossa família, na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa parentela, Senhor, na nossa vizinhança, naqueles que o Senhor alcançar nesse dia e que já foram alcançados, que a verdade da tua palavra, Senhor, possa vir sobre o teu povo agora em nome de Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio que temos de ser a noiva do Cordeiro. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor foi até o fim com o teu plano salvífico, Senhor, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que era de nos dar a vida eterna. Nós rendemos-te graça. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque nos limpaste, Senhor. Nos remistes com teu sangue. Nos tornaste novo. E nesta novidade de vida que o Senhor nos deu, nos proporciona a eternidade com o Senhor, o direito de entrar nas mansões celestiais. Entrar, ó Deus, e passar e passear pelas ruas de ouro, de ver, Senhor, o mar de cristal, contemplar os muros de jaspes, conforme diz a tua palavra, contemplar o Senhor, estar com o Senhor para toda a eternidade. Esse foi o preço que o teu Filho, o nosso amado Senhor, pagou, mas o privilégio é imensurável, é incomparável. Muito obrigado, Senhor. Não nos deixe, Senhor, desfalecer diante das dificuldades. Não deixe que o mal, ó Deus, supere a nossa fé e a vida que há em nós, Pai, dada por Ti. Em nome de Jesus, toda palavra, Senhor, toda declaração maldita, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, que cai por terra agora sobre a Tua igreja, Senhor. Cai por terra agora em nome de Jesus. Todo mal, Senhor, que porventura estava sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Toda palavra negativa, em nome de Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é do Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós oramos, gratos somos, Senhor, pelo privilégio de sermos a igreja do Senhor. Muito obrigado porque nos destes fé para ver todo o plano perfeito do Senhor, ao qual nos garante novidade de vida e vida eterna. Nós louvamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este é o privilégio. Um dia nós veremos, irmãos, como valeu a pena ter suportado todas as pressões. Com certeza, seus amigos, parentes, se pudessem, o desejo deles é que vocês voltassem, retornassem atrás na vida comum que eu e você vivíamos antes. E Jesus diz que veio para dividir famílias.
nora e a sua sogra. Porque entraria novidade de vida na casa. Jesus, vale a pena continuar, orarmos por aqueles que não entendem aquilo que nós estamos vivendo, para que eles possam vir para o nosso lado e os seus olhos serem abertos. Vale a pena perseverar até o fim, porque o que está nos aguardando, o que aqui há na terra, os problemas que possamos passar, estamos passando, não se compara com a futura glória que nos aguarda. Há uma futura glória. E eu e você não somos eternos aqui nesse mundo. Então nós precisamos permanecer firmes, porque temos um Deus incomparável, um Deus digno de sermos fiéis e obedientes a Ele. Amém? Eu creio que, em nome de Jesus, eu quero crer em nome de Jesus que, com algumas mudanças que está havendo a partir de amanhã aqui na Bélgica, já foi datado, né, que é amanhã, dia 11 e dia 18, né, as lojas abrirão a partir do dia 11, as escolas retornarão no dia 18, e em nome de Jesus, pela fé nós vamos tomar posse que não vai haver nenhuma contaminação ao ponto de ter que voltarmos de novo ao confinamento. Então vamos crer que a vida voltará ao normal daqui para frente. Assim como todas as nações que têm tido o recuo do coronavírus, vamos crer que daqui para frente as coisas vão se normalizar. Então eu quero crer que ainda esse mês de maio, em nome de Jesus, possamos nos reunirmos, amém? No nosso salão, a igreja se reunir no salão, amém? Não é voltarmos para a igreja, é reunirmos no salão para cultuarmos o Senhor ali e sentirmos o calor, né? Ver os irmãos, poder abraçar, irmos junto, tomar o nosso café de costume, amém? Com certeza, em nome de Jesus. Nós vamos sair dessa quarentena para um tempo diferente, irmãos. Em nome de Jesus. Há um tempo bom, um tempo de Deus nos aguardando. Eu creio nisso e eu tomo posse disso. Há um tempo bom me aguardando. E se está me aguardando, está aguardando você também. É para mim, é para eu, ou para mim e você tomarmos posse disso. Não vamos temer nada daqui para frente. Tudo está no controle do nosso Deus. Amém? Então há um tempo bom, um tempo novo para nós aqui no Brasil, aqui na Bélgica e no Brasil. Há um tempo bom para o Brasil, que é o celeiro de missões. Então Deus vai estar trazendo um tempo novo para cá, para esse país, para as nossas vidas, para o nosso país, e muitas nações serão impactadas com o poder desse Deus que nós servimos. Há um tempo de mudança nos aguardando. Amém? Vamos estar orando para encerrarmos. Próxima sexta-feira nós estaremos retornando aqui. E próxima sexta ainda aí creio que 8 ou 9, não olhei no calendário, então nós estaremos fazendo a nossa live, tanto sexta como domingo, só a partir da semana do dia 18 em diante que a gente vai ver a possibilidade de podermos nos reunirmos. Acho que tem uma quantidade exata, então nós poderemos nos reunir. Amém? Vamos orar? Louva a Deus por cada um dos irmãos que cearam, que está aqui, que marcou presença para juntos sermos alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, por meio dessa live, podendo ouvir a Tua palavra, podendo participar da ceia do Senhor. O Senhor é um Deus de perto e também um Deus de longe. Então, não importa se estamos reunidos em um templo, nós estamos reunidos na Tua presença.
E o Senhor está presente em nosso meio. E nós queremos louvar a Ti por tão grande privilégio, por participar conosco e fazer presente, Senhor, aqui conosco, em cada um e em cada parou por um momento para cultuarmos conosco. Muito obrigado por estar aqui e aí ao mesmo tempo. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Senhor. Visita cada um dos Teus filhos, visita cada um que ainda ouvirá, Senhor, essa que Teu Espírito Santo possa tocar, agir, restaurar. Senhor, que os males que têm atingido a humanidade, Senhor, por causa do confinamento, Senhor, pessoas estão perturbadas, o consumo de álcool, Senhor, vem aumentando. Senhor, famílias em discórdias, que haja, Senhor, comunhão, que haja, Senhor, restauração de lares, que haja a bênção do Senhor em cada lar, em cada família, restauração entre comunhão entre pai e filho, entre mãe e nora, Senhor, e filhos, que haja um mover do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. E aqueles que vierem ver, Senhor, e ouvir essa live, que sinta e que tenha o toque do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome, porque o Senhor é soberano, o Senhor não divide o seu governo com ninguém. Então é só o Senhor que nos prova, e nos prova dentro do nosso limite, e nos prova com propósito, não nos prova por provar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelo de nós. Louvado seja o Teu nome. Senhor, alcança cada um nesta hora e os abençoa com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado pela sua presença no culto. Amém? Pelo pastor Joel, a irmã Alejandra, a irmã Helenice, irmã Diara, minha esposa. Deus te abençoe. Logo estará aqui conosco. As portas vão estar se abrindo. Não pode deter por muito tempo, então estará aqui para estar junto com seu esposo que a ama, para estarmos juntos cumprindo o propósito do Senhor, junto com os irmãos. Amém. Cada um dos irmãos que entrou, a irmã Alejandra, o irmão Erneve, amém. Todos que estão aí dando seu joinha, a irmã Beatriz, a irmã Lília, todos aqueles que estão aí que talvez não se manifestou, não deu para ver, o pastor Edgar, que Deus os abençoe de uma forma especial. Amém. A igreja do Senhor, você tem um Deus que te ama, você é tudo para Ele e Ele já provou isso. Você está guardado e seguro nele. Então continua firme no Senhor. Não deixe que os seus pensamentos e não deixe que os problemas diminuam Deus na sua vida. Deus é Deus independente de qualquer coisa. E Ele vela para cumprir com a sua palavra. Você é dele. Amém? E Ele já aprovou isso. Se Ele nos deu o seu Filho, o que Ele não nos dará? Então, não te preocupes, porque o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Irmão Juvenildo. Amém? Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até a próxima sexta. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Fica na paz. Boa noite a todos. Boa tarde aos irmãos aí no Brasil. Amém? Fica na paz.